Vamos lá, galera. Vamos lá pegando a apostila, na página 47, né? Nós tínhamos parado na 47. Então vamos lá, todo mundo pegando a 47. Vamos lá, exercício 5. Dispondo-se de uma cartolina 20 por 30. Então imagina lá, a gente tem a cartolina 30 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura. Essa cartolina ela vai ser utilizada para construir uma caixa, tá? Aí esses pedacinhos aqui serão recortados, por quê? Porque é onde vai ficar a dobra. Então eles são excessos, né? Então eles serão retirados. Aí vamos lá. Se x for 8 centímetros, o volume da caixa é menor que 500 centímetros cúbicos. Aí a gente vai analisar assim. A gente vai analisar da seguinte maneira. Essa caixa então vai ser dobrada aqui onde eu estou fazendo o pontilhado. Ó. Certo? Se a gente cortar 8 centímetros, a gente vai tirar 8 aqui, 8 aqui, vai tirar 8 nesse pedacinho e vai tirar 8 nesse pedacinho aqui embaixo. Então o nosso comprimento vai deixar de ser 30, vai passar a ser 14, certo? A nossa largura aqui vai deixar de ser 20, ela vai passar a ser 4. E a nossa altura, daí como a dobra é em 8, né? Será 8. Então a gente multiplica. Então a gente vai multiplicar aqui. 14 vezes 4, daí o resultado vezes 8. Aí a gente vai chegar num valor. Esse valor que a gente encontrou, 448 centímetros cúbicos, é menor que 500 centímetros cúbicos, como a apostila ali estava sugerindo. Então, a 0,1 é verdadeira, a gente circula. Tá? Então, circulei a 0,1. Agora, olhem só a 0,2, pessoal. A 0,2 está dizendo assim, se x for igual a 3, a área da base é de 36 centímetros quadrados. Então, agora, ó, o tamanho do x será 3. Então, pessoal, olha só. Se a gente tirar 3 de cada ponta, 30 tirou 3, 27, tirou mais 3, 24. Aí a altura toda, estou tirando 3 aqui, será 14. Né? Tiramos 6. Aí a gente faz lá, 24 vezes 14. E olha só, 336. Exato o que a apostila falou, ó, 336. Então, a 2 também é verdadeira. Aí a gente tem a 4, que diz que se x for 1, ó, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e é 1. O volume da caixa será de 500 centímetros cúbicos. Então a gente faz lá, 30. Tirou a parte que vai dobrar, que é de 1 centímetro cada lado, cai para 28. Aí o comprimento que é 20, tira 1 de cada lado, 18. Vezes 1, que é a altura da dobra, o nosso volume será então 28 vezes 18, nós teremos 504. Então, ó,
Aqui na 4, ó, fala que é menor. Então, nós temos o quê? Falso, né? 504 é maior que 500, não menor. E por último, o volume da caixa é uma função de x. Essa função é quadrática. Quanto a 0,8? Para calcular o volume, a gente faz V igual. Aí seria 30 menos x, né? Vezes. Peraí, deixa eu arrumar aqui para ficar mais digno. Aí vai ficar assim, 30 que é o comprimento, menos 2x. Né? Porque a gente vai tirar esse pedaço e vai tirar esse pedaço aqui. Vezes 20, aí tiro esse. Então, menos 2x vezes o tamanho da dobra. Isso daqui, se a gente for multiplicando, a gente vai ter no final algum valor x ao cubo, né? Então será do terceiro grau. Então é por isso que a gente marca só a 1 e a 2 no exercício. Tá? Então olha só. Então agora a próxima. Então por isso que ficou a 1 e a 2, pessoal. Aí a questão 6 é uma questãozinha do Enem. Então essa foi da UEPG, a questãozinha do Enem. Está falando que uma fábrica produz barras de chocolates, tem formatos paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Então, olha, já passa informação importante. Ó. O chocolate que tem o formato de paralelepípedo tem um volume igual do que tem o formato de cubo. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Então, olha só, a gente tem 3 vezes 18 vezes 4. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem formato de cubo é igual a quanto? Bom, o cubo é a aresta ao cubo, né? O volume dele é A vezes A vezes A, então é igual a A ao cubo. Então, se a gente multiplicar aqui e depois tirar a raiz cúbica, a gente tem a resposta do exercício, né? A gente descobre quanto vale a aresta. Então, 3 vezes 18 dá 54. 54 vezes 4, pessoal, 216. Então, olha só. A gente tem aqui 216 igual a aresta ao cubo. Tirou a raiz cúbica, né? Nós temos que a aresta vale 6 centímetros. Então, fechou a questão do Enem. Corrigindo, ó, pessoal, são exercícios que não deram tempo de ser corrigidos na aula passada. Olha só, o próximo. Enem de novo. Ele fala que na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Então a gente tem lá na figura que a base é um trapézio. E ele traz algumas informações para a gente. Bom, ele traz assim, que ele tem 2 metros de altura. Então esse silo aqui tem 2 metros de altura. Ele tem 6 metros de largura do topo. Então aqui em cima tem 6 metros e o comprimento total é de 20. Tá? A largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Então, olha, esse pedacinho aqui ó, é 0,5 menor
e esse pedacinho aqui é 0,5 menor. Se a gente for tirar o desenho da base desse prisma, ó, aqui em cima a gente tem 6, a altura dele é 2, e se a gente tirar aqui 0,5 aqui, 0,5 aqui, aqui embaixo é 5 metros. Então, para calcular o volume do prisma, a gente precisa da área da base. A base é um trapézio. Então, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Tá? Daí, vezes, pessoal, no caso aqui, o que seria o comprimento. Tá? Então, a gente substitui. Fica 6 mais 5 vezes a altura, que é 2, dividido por 2, vezes o comprimento, que é 20. Então, olha, cortei aqui, posso cortar, ó, 2 com 2, a gente faz 11 vezes 20, nós teremos que o volume é igual a 220 metros cúbicos. Beleza. Aí ele fala assim, não acabou o exercício ainda. Após a silagem, né, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então, depois que a gente colocou e compactou, cabem 1 tonelada a cada 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então a gente faz assim. A gente tem 220 metros cúbicos, divide por 2, nós vamos ter 110 toneladas armazenadas nesse silo. Então aqui seria a letra A. Não marquei aqui em cima, mas aqui em cima é da letra B. Tá? Então são exercícios bem simples. E falta mais o 8. Então lá na página 48 tem o 8, a gente encerra essa parte de volume de prisma. Qualquer pergunta aí, galera, façam, tá? Lembrando que esse assunto não cai na nossa P1 agora. Mas, como tem PSS, né, provavelmente vai ter, vocês vão ter 2 PSS esse ano, né? Então, fiquem atentos aí. Então, lá na 48, nós temos o exercício 8 da UP. Eu acho que essa é UP que fala, né? Não é UP, UP. Na figura seguinte está representado um cubo de volume 64. Então, olha só, se esse cubo tem volume de 64 centímetros cúbicos, quer dizer que a aresta desse carinha aí vale 4. Tá? Porque, como é volume, 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Beleza. Nesse cubo construiu-se o prisma PBQS-CR, em que P, Q, RS são os pontos médios das respectivas arestas. Então, dessa figura, foi construída, a partir desse cubo, foi construído um prisma. Então, a gente dá uma olhadinha no prisma. Vejam só. Deixa eu só apagar aqui. Então, esse prisma tem mais ou menos esse formato aqui. E olha só. A altura dele é a mesma do cubo, então é 4. Cada segmento lateral desse fica no ponto médio. Então quer dizer que a lateral dessa figura é 2 por 2. Tranquilo? Esse segmento aqui, ó, talvez a gente precise dele. Esse segmento aqui será 2 raiz de 2, né? 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 8 raiz de 8 é 2 raiz de 2. Ou ainda se faz pela lógica da diagonal. Então tem as medidas. Aí com essas medidas, a gente tem 5 afirmativas para analisarmos. A primeira diz assim. A medida do segmento PQ é um número racional. Então vamos lá, vamos achar esse segmento PQ. Eu acabei colocando o valor aí e nem me toquei. Então, vamos lá. Segmento PQ. O segmento PQ é esse daqui.
P, daí eu vou botar um pontilhadinho aqui, o Q está aqui do outro lado. Bom, para achar esse valor, a gente manda lá Pitágoras, né? Então, a ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, e a gente já sabe que esse lado vale 2 raiz de 2. Bom, o raiz de 2, pessoal, é irracional, né? Então, a gente tem que a primeira é falsa. As retas suporte dos segmentos AE e PQ são reversas. Aí vamos lá. As retas suporte dos segmentos AE. Deixa eu dar uma olhadinha no AE. Eu não fiz a figura, né? Mas tem lá o cubo. Segmento AE, esse daqui, ó. Que eu estou fazendo mais escurinho aqui, ó. O AE está ali. E PQ, cadê o PQ? PQ está aqui, PQ está aqui. São reversas. Então, olha só, se as retas aqui na figura elas não se encontram, mas se a gente entender que os segmentos são contínuos, elas vão acabar se tocando, né? Então, elas têm um ponto de contato, né? E além de tudo, estão no mesmo plano. Então, elas não são reversas, né? Estão no mesmo plano. Então, a gente tem que a 2 também é falsa. Então, olha só, a 2 nossa também é falsa. Para ir para 3, nós temos as retas suporte dos segmentos HE. HE, tá aqui, ó. HE, vou fazer de vermelhinho. HE e PQ são ortogonais. Então, ortogonais, uma projeta na outra, né, 90 graus. Então, se a gente for analisar que esse plano aqui, que contém HE, e esse plano aqui são perpendiculares, então, obviamente, elas são ortogonais, né? Também tem a projeção de 90 graus, porque os planos são perpendiculares. Então, a 3 fica sendo verdadeira. Com isso, eu acho que a gente já mata a questão, né? Não, ainda já matou, né? Ficou na letra D. Então, olha, já sabemos que é a letra D. Mas vamos analisar as duas últimas. A área lateral do prisma é igual a 8 vezes 2 mais raiz de 2. Então, a área lateral a gente tem 3 lados, né? A gente tem um lado que é 4 vezes 2, tem um outro lado que é 4 vezes 2 e tem um lado que é 4 vezes 2 raiz de 2. Então, aqui tudo a gente tem 8 mais 8, 16, 16 mais 8 raiz de 2, que é verdadeiro. Se você não percebeu ainda, é só colocar o 8 em evidência. E a última, também verdadeira, fala do volume. Que o volume é igual a 8 centímetros cúbicos. O volume do prisma é igual a 8 centímetros cúbicos. Então vamos lá. A 5. Então fala da questão do volume. Bom, a base é um triângulo, né? Não pode esquecer que a base é triangular. Então é 2 vezes 2 sobre 2 vezes a altura que é 4. Então nós vamos ter aqui 4, 16 sobre 2, 8. Então nós temos essa daqui como verdadeira também. Então fica assim as duas primeiras falsas, as 3 últimas verdadeiras.
Então vamos lá. Galera, é o seguinte, eu vou fazer a chamada, que a gente vai entrar ali e falar um pouquinho sobre cilindro. Beatriz, Carlos, Eduardo, Elisa, Gabriel Darino, Gabriel Moleiro, João Antônio, João Felipe, João Pedro, José, Lucas, Maria, Nicole, Pedro, Rafael e Estela. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Lá na página 50 nós temos o cilindro. Então o cilindro é um sólido classificado entre os corpos redondos por apresentar superfície lateral não plana. Tá? Diversos objetos têm o formato de cilindro. Aí tem ali algum exemplo, tem o caminhão-tanque, tem o cilindro de amassar pão, né? Ou pizza que seja. E ali embaixo tem duas figuras. Então ali a gente tem dois cilindros. O primeiro é um cilindro reto. Por que ele é reto? Porque a altura dele, né? Digamos assim, a geratriz é perpendicular à base. Entendeu? A gente tem ali a geratriz que é perpendicular à base. Então rola ali 90 graus, por isso que é reto. E a gente tem do lado um exemplo de cilindro oblíquo, né? Que daí a gente tem um ângulo diferente de 90 graus. Mas todo cilindro oblíquo ou reto, ele tem o eixo, né? A gente tem as bases paralelas, né? As duas bases são círculos. A gente tem a geratriz e a gente tem a superfície lateral. Então todo cilindro vai ter isso, independente se é reto ou oblíquo. O que é o eixo? O eixo é aquela reta que passa pelo centro dos dois círculos que formam as bases. Tá? E a gente tem a geratriz, que são os segmentos paralelos ao eixo. Então ali, olha, ainda nas 50, ó, analogamente ao que vimos para os prismas, né, um cilindro é reto quando as geratrizes formam com as bases ângulos de 90, aquilo que eu falei, e oblíquos quando esses ângulos são diferentes de 90. Agora a gente vai focar o estudo só nos cilindros retos, tá? Esses cilindros têm duas bases paralelas entre si. Aí vem a pergunta: em um cilindro reto, qual é a relação entre as medidas da altura e da geratriz? Então, se a gente for analisar a altura e a geratriz de um cilindro reto, o que a gente percebe? Entre a altura, o segmento da altura e a geratriz, qual é a relação? Do cilindro reto. Isso, então é isso aí que a gente vai responder na 50, João Felipe. Isso aí. Então coloca lá na página 50, lá embaixo a perguntinha. A medida
da geratriz é igual à altura, ou igual à medida da altura. Então, o cilindro reto ele também pode ser chamado de cilindro de revolução. Esse nome se baseia na ideia de que é possível obter um cilindro por meio do espaço delimitado pela rotação de uma superfície retangular. Como assim? Então, olha, todo cilindro reto ele é também um cilindro de revolução por essa pequena lógica aqui. Se eu pegar um retângulo qualquer, então eu peguei um retângulo, e eu considerar uma das laterais aqui como um eixo, tá? Vai ser meu eixo aqui. Se eu ficar rotacionando ele, o movimento vai descrever um cilindro. Então é por isso que todo cilindro reto é chamado também como cilindro de revolução. Tá bom? Ali na 51 a gente tem a área da superfície de um cilindro. Então a gente tem que analisar o seguinte, que todo cilindro, se a gente planificar ele, nós vamos ter dois círculos iguais, idênticos, tá bom? E nós vamos ter o quê? Um retângulo. A superfície lateral planificada nada mais é que um retângulo, tá? Aonde esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui e esse daqui, olha, essa é a altura do cilindro, tá bom? E esse daqui, ó, esse pedacinho aqui é o comprimento da circunferência, porque afinal de contas, quando a gente monta a figura, ele fica exatamente encaixado aqui em volta da circunferência, né? Então, para a gente calcular a área de um cilindro, a gente faz o quê? Calcula a área da base, das duas bases, e soma com a área lateral. Então, a gente vai fazer o seguinte. Bom, a base é um círculo. Então, para calcular a área da base, a gente multiplica por 2, porque são duas bases. Para calcular o comprimento a área da circunferência, a gente precisa do quê? πr ao quadrado. Então, nós temos aqui ó, o comprimento da circunferência, a área da circunferência do círculo, né? A área do círculo, vezes 2, porque são duas bases. Aí, para calcular a área lateral. Então, a área lateral, a gente tem um pedaço que é o comprimento da circunferência. Aí, o comprimento da circunferência é 2πr vezes a altura do cilindro. Então, olha, vezes h. Se a gente for calcular daí a área total, a gente pode fazer a área da base mais a área lateral. E como é que fica isso? Fica lá então 2πr ao quadrado mais 2πr vezes a altura. A gente pode colocar o 2πr em evidência, ó. E nós vamos ter aqui uma fórmula para calcular a área da superfície total ou a área da superfície total, né, do cilindro. Olha, Carlos, eu não vi essa informação aí, Carlos. Poderia verificar depois. Então, 2πr mais o recurso mais humano. É isso aí mesmo, Carlos. Viu, pessoal? Desculpe o meu ânimo aí, que
Tô com uma dor de ouvido que vocês não fazem ideia. Ainda bem que não tem ninguém falando na aula. Isso mesmo, continue pelo chat. Pessoal, então lá na 51, completem lá A, B e C, fazendo um favor. Vamos lá, rapidinho. 51, A, B e C. Já fez? Então, ótimo. Então, letra A. Quais são as medidas do lado desse retângulo? Aí lá, acabei de falar, né? O lado do retângulo é o comprimento da circunferência. Qual é a área da superfície lateral do retângulo? A área lateral é 2πrh. Está lá em cima. E qual é a área ocupada? Aí 2πr ao quadrado. Então tá, letra A, e B e C está aqui em cima. Tá respondida já. Está na tela. Então, letra A, 2πr. Letra B, a área lateral então ficou 2πrh. E a letra C nós temos a área da base igual a 2πr ao quadrado. Aí ali embaixo na página 51 a gente tem ali a fórmula que calcula a área total direto, tá bom? Vamos lá. Na página 52, galera, temos alguns exercícios. Ó. Tem o 1 e o 2. Então agora peguem lá na 52. Façam lá o exercício 1 e o exercício 2. Rapidinho, coisa de 5 minutos dá para resolver, hein? Não, 5 minutos é muito. É pouco, né? Um pouquinho mais de 5 minutos. As fórmulas estão aí na tela. Qualquer coisa é só chamar. E eu, hein, Pedro? Então faz a página 53, Carlos. Vamos lá agora.
Então, olha só, o exercício 1 diz assim: considere o cilindro obtido pela rotação de um retângulo de dimensões 6 e 10 em torno de um dos lados menores. Calcule a área da superfície total desse cilindro. Então, o que acontece? A gente tem aqui lado 6, lado 10. Aí coloca o eixo e rotaciona. Então, formou um cilindrão, né? Esse cilindro acaba tendo a altura igual a 6 e o raio é igual a 10, beleza? Aí ele quer a área total, a área da superfície. Então, a fórmula é 2πr vezes H mais R. Então, eu substituo os valores. Fica lá. 2 vezes π, vezes o raio, que é 10, vezes a altura, que é 6, mais o raio, que é 10. Então, nós teremos 16 vezes 10, 160, vezes 2, 320π, centímetros quadrados. Então, está feito o exercício 1. Agora, o exercício 2. Uma folha de cartolina de dimensões 40 e 80, tem dimensões 40 centímetros e 80 centímetros. Unindo os lados AD e BC, temos a superfície lateral de um cilindro C. Unindo os lados AB e DC, temos a superfície lateral do cilindro 2. Então, a gente tem dois cilindros construídos a partir da mesma cartolina. Então, a cartolina é 40 por 80. E a gente tem lá. Se eu juntar A com D, eu vou construir um cilindro estreitinho, ó, um cilindro com a base pequenininha, mas ele tem 80 centímetros de altura
E se a gente pegar esse mesmo cilindro, juntar A com B, a gente vai ter um outro cilindro. Esse cilindro tem as bases maiores, né? E a altura é igual a 40. Então a gente tem duas figuras a partir do mesmo retângulo. Calcule o medido do raio das bases do cilindro 1 e do cilindro 2. Então olha só. Tudo está relacionado ao comprimento da circunferência, 2πr. Então na figura 1, nós vamos ter o comprimento igual a 40. Então, 40 igual a 2πr. E a outra circunferência, 80 igual a 2πr. O que a gente faz? No primeiro caso, a gente vai passar o 2 dividindo, 40 por 2, 20. Aí passa o π também dividindo. Então nós vamos ter 20 sobre π. E aqui embaixo nós vamos ter que o raio é 40 sobre π. Beleza, aí a gente divide. 20 divididos por π, 6,36 é o raio da primeira. O raio da segunda, 12,7. Letra B. Calcule a área da superfície total dos cilindros. Então, beleza. Letra B tem tudo a ver com o exercício anterior. Né? A mesma fórmula. Então, área do cilindro 1. Então, o cilindro 1 vai ficar assim. 2πr, né? Duas vezes. Ó, o πr aqui a gente já sabe que é... Na verdade, ó, o 2πr a gente já sabe que é 40, né? Eu já vou colocar o 40 aqui direto. 40 vezes a altura. A altura é 80. Mais o raio, que é 6,36. Na figura 2, nós vamos ter 80 vezes 40 mais 12,73. É só somar e multiplicar. Então, fechou a 2. Tudo bem, Carlos, sem problema. Agora mais um tempinho para 3, pessoal. Vamos lá para 3. Bom, vamos fazer o seguinte. Já está dando o horário. Vamos deixar essa para amanhã. Tá? Façam para amanhã a 3, a 4 e a 5. Façam para amanhã. Amanhã a gente tem aula no 6º horário. Então fica para amanhã.
Ok, beleza? Tchau, Carlos. Ai, é recíproco, tá, Carlos?